Todos nós já sonhamos em visitar o Ártico e testemunhar as maravilhas naturais de ursos polares se divertindo em blocos de gelo ou a aurora boreal dançando pelo céu. Bem, sinto muito em dizer, mas você não encontrará turistas se dirigindo para a Antártica tão cedo. Por quê? Você pode perguntar. Vamos investigar. Primeiro, onde fica a Antártica? Está localizada no hemisfério sul, especificamente no Polo Sul, cercada pelo Oceano Antártico, e a maior parte do continente é coberta por gelo, tornando um dos lugares mais remotos e frios da Terra. Provavelmente você nunca conheceu alguém que tenha visitado a Antártica, pois é um dos lugares menos visitados do planeta, e apenas alguns exploradores sortudos já viram seu interior, composto principalmente por geleiras e campos de gelo. Mas acredite em mim quando digo que a vida selvagem e a paisagem são de outro mundo. Por que você não deveria viajar para a Antártica? Bem, em primeiro lugar, o ambiente é incrivelmente frágil e pode ser facilmente danificado. Além disso, não existem populações humanas nativas no continente, então suas viagens seriam essencialmente como visitar uma ilha desabitada. Sem esquecer que também é um dos destinos mais caros para viajar. Apesar disso, a Antártica não é exatamente guardada como uma fortaleza, mas existe um acordo internacional chamado Tratado Antártico. Esse tratado foi negociado para evitar qualquer atividade indesejada no continente e proíbe certas formas de testes realizados lá pelos Estados-membros. No entanto, a razão principal pela qual não podemos simplesmente chegar à Antártica é que ela possui um delicado ecossistema que precisa de proteção. O tratado estabelece que a Antártica deve ser usada apenas para fins pacíficos e deve estar livre de qualquer atividade humana que possa prejudicar o meio ambiente. Os cientistas ainda estão aprendendo sobre o ecossistema único do continente e nossa atividade e máquinas poderiam perturbar o delicado equilíbrio existente lá. Se você ainda estiver ansioso para ir à Antártica, obter permissão não é exatamente uma tarefa fácil. Por exemplo, cidadãos dos Estados Unidos precisam preencher um formulário especial e enviá-lo ao Escritório de Assuntos Oceânicos e Polares. Uma vez lá, você precisará seguir algumas diretrizes rígidas para proteger o meio ambiente, como não perturbar a vida selvagem ou levar lembranças como pedras, plantas ou animais. Tecnicamente, você pode viver na Antártica, pois não há leis proibindo pessoas de viverem lá permanentemente. No entanto, é um ambiente muito inóspito e inadequado para a habitação humana. As temperaturas podem atingir menos 76 graus Fahrenheit e abaixo, tornando quase impossível para qualquer pessoa sobreviver sem o equipamento e experiência adequados. Além disso, o pedaço de terra mais próximo está a mais de 1000 milhas de distância, tornando qualquer habitante completamente isolado do resto do mundo. Quem sabe talvez um dia teremos a chance de visitar esse continente único e fascinante, mas até lá, vamos admirá-lo de longe. Vamos falar um pouco agora sobre a descoberta da Antártica. Ao contrário de outros lugares que já foram habitados, a Antártica nunca teve uma população humana nativa. Filósofos gregos antigos tinham uma ideia sobre o continente e o chamavam de Antárcticos, significando oposto ao urso. Os ursos a que se referem não são os polares, mas sim as constelações da Ursa Maior e Ursa Menor, que só são observáveis no hemisfério norte. Como resultado, o termo significa o oposto da terra do urso. As primeiras expedições de caça e exploração no final dos anos 1700 e início dos anos 1800 avançavam cada vez mais ao sul ao contornar o Cabo Horn, no extremo sul da América do Sul. Sabia-se que seguir mais ao sul frequentemente significava encontrar grandes blocos de gelo e regiões desconhecidas. A primeira confirmação de um continente antártico veio em 1820, quando uma expedição russa avistou as ilhas que cercam a costa do continente. Ventos mais fortes, mas também o risco de colisão com gelo flutuante de todos os tamanhos, e ventos e mares que poderiam representar perigo para o navio e a tripulação. O capitão James Cook foi o primeiro a cruzar o Círculo Antártico em 17 de janeiro de 1773, na região do Mar de Ross. Ele alcançou um ponto mais ao norte um ano depois, e embora não tenha avistado terra, ele chegou a cerca de 80 quilômetros dela e viu depósitos de rocha retidos em icebergs, indicando a existência de uma terra mais ao sul. O primeiro avistamento da Antártica é amplamente reconhecido como tendo ocorrido em janeiro de 1820 durante a viagem de duas corvetas sob o comando do capitão Fabian Gottlieb von Bellingshausen, como parte de uma expedição exploratória de 2 anos ao redor do mundo para descobrir novas terras. As embarcações do capitão foram as primeiras a cruzar o Círculo Antártico desde Cook. O primeiro desembarque incontestável na Antártica só aconteceu muito depois, em 24 de janeiro de 1895, no Cabo Adare, durante a viagem de balhação do navio Antarctic liderado por Henrik Bull. Um pequeno barco com 6 ou possivelmente 7 homens a bordo chegou à costa em condições de calmaria.
Você pode não acreditar, mas a Antártica é na verdade um deserto, apesar de toda a sua camada de gelo. Poderíamos pensar que seria como um paraíso de inverno, com batalhas de bolas de neve e chocolate quente o dia todo. Quando pensamos em desertos, imaginamos camelôs, cactos e pessoas lutando para encontrar água, mas na Antártica, é uma história completamente diferente. A luta não é para encontrar água, é para encontrar qualquer coisa que não esteja coberta de gelo. A precipitação média nos últimos 30 anos tem sido um pouco mais de 0,4 polegadas, o que equivale a algumas gotas de chuva comparadas ao que estamos acostumados. Tecnicamente, não são as dunas ou o calor escaldante que fazem de um deserto, é a falta de precipitação. Mas não se preocupe, se você alguma vez se perder na Antártica, não precisará se preocupar em ficar com sede, apenas certifique-se de trazer um casaco e algumas luvas, porque lá é frio o suficiente para transformá-lo em um picolé. Não só a Antártica é um dos lugares mais secos da Terra, mas também é o mais frio, o mais ventoso e o mais alto, um verdadeiro campeão em todos esses aspectos. Os pinguins e cientistas na Antártica às vezes se encontram em uma situação um pouco complicada quando se trata de lidar com o tempo. Ao contrário do restante de nós neste grande planeta azul, não há um fuso horário específico para a Antártica. Todas as linhas de longitude se encontram em um único ponto no Polo Sul, o que torna um pouco difícil saber que horas são. Geralmente, eles seguem o fuso horário do país de onde partiram, mas com estações de diferentes países na Península Antártica, as coisas podem ficar um pouco confusas. Imagine tentar coordenar com seus vizinhos sem acidentalmente acordá-los no meio da noite. Você pode pensar que pouco pode sobreviver em um lugar onde a temperatura é extremamente baixa, o sol mal aparece e o vento pode levar você embora mais rápido que um arbusto tumbleveiro. Bem, como em muitos lugares da Terra, a vida encontrou uma maneira na Antártica também. Acredite ou não, este continente congelado está repleto de atividades. É lar de bilhões de crios, que, por sua vez, atraem muitas focas e pinguins em quantidade que não se pode imaginar. E não se deixe enganar por sua aparência fofa e amigável, os pinguins são os nadadores definitivos, com corpos aerodinâmicos que fariam os vencedores olímpicos de medalhas verdes de inveja. Eles vêm à costa para se reproduzir e relaxar, mas seu verdadeiro talento é roubar seixos uns dos outros e formar grupos matematicamente precisos para se manterem aquecidos. A Antártica também é o lar da maior espécie de pinguim na Terra, o pinguim imperador. Claro, essas criaturas são aves que não voam, mas isso não significa que não possam pular. De fato, alguns deles podem dar saltos de até 3 metros a 120 polegadas. E não vamos esquecer das focas, com seus corpos peludos e cantorias especiais. Esses mamíferos marinhos são protegidos pelo Tratado Antártico e estão prosperando nas águas frias do Oceano Antártico. Mas as verdadeiras estrelas do show são as baleias. Durante o verão antártico, essas enormes criaturas aparecem em massa para se deliciar com os abundantes crios. É como um buffet de baleias lá embaixo. É isso para hoje. Se você satisfez sua curiosidade, dê um like no vídeo e compartilhe-o com seus amigos. Ou se quiser mais, clique nos vídeos relacionados e continue no lado positivo. E não esqueça, se gostou desse vídeo, aperta aqui embaixo em se inscrever, ativa o sininho e deixe o seu like. Nos vemos na próxima.